falar dos candidatos a vereadores. Daniel, tá me devendo uma lista, inclusive, hein? Me deve essa. Ih, cobrou no ar. Quero que essa não define os candidatos, né? A gente precisa saber quem é candidato. Entendi. É disso que vamos falar aqui. Porque, gente, ó, o número de candidatos a vereador vem diminuindo com o passar dos dias. Nós estamos falando disso aqui há algum tempo já. E, além das desistências, a juíza eleitoral Daniela Palazzo Shed Bedin também deferiu mais candidaturas. E aí, no Divulgacan, vários nomes já aparecem com a informação dizendo o seguinte: indeferido em prazo recursal ou com recurso. O que significa? Significa que aquele número de 300 e tanto deve estar em 311 agora, ou menos até. Ângelo Rigon, pelas suas contas, qual o número de candidatos que já temos ou que ainda temos em Maringá? A vereadores, é claro. Tá, a primeira vista 339, mas entre esses 339, eram 358, se não me engano, existem pessoas que estão nessa condição que você falou, de julgamento, ainda aguardando julgamento. Eu só sei que entre os candidatos a prefeito, a maioria está aguardando o julgamento. Inclusive havia um candidato que aguardava essa apresentação do afastamento do cargo dele, que tem concessão do Estado. E foi feita a entrega faz 3 dias. Então, me parece que nessa parte, só mesmo o candidato do PT que está com a candidatura em recurso. Você abre lá, está escrito registro com recurso no TRE. O que acontece? Ontem, de uma canetada só, de uma vez só, a juíza da 137 Zona Eleitoral indeferiu o registro de 3 ex-vereadores, o Zebrão, o Odair Fogueteiro e o... quem mesmo? São 3 ex-vereadores. O Jamal, doutor Jamal, isso. E já havia indeferido o do Bravin. Falta agora analisar o do Altamir, e todos eles envolvidos no mesmo esquema, na mesma ação civil pública, que é do nepotismo. Mas todos eles podem recorrer e podem reverter eventualmente no TRE. Mas o que aparece hoje no sistema Cândido até julgamento é isso, né? Tá indeferido com prazo recursal. Então, sem contar 11, 10, na verdade, renúncias de candidatos. Pessoas que, na maioria das vezes, entraram de gaiato no navio, só para preencher vaga e depois se resolva lá na frente, como sempre aconteceu em campanha política. A pessoa é candidata, mas não entrega os documentos. A pessoa é candidata, mas não está no partido que ela queria. Até soube de uma candidata que teve grande dificuldade de deixar o PSD e estaria fazendo campanha, inclusive, para o PP, a essa altura do campeonato. O certo tudo vem lá de trás. A gente, como diria, né, o antigo traje rigor, não esse que está aí, mas a gente não tem ideologia, né? As pessoas entram assim como se fosse entrar no frigorífico, naquele corredor para matar gado, e não sabe o que vai acontecer lá na frente, não é suficiente inteligente para raciocinar que vai disputar, que disputar é uma coisa interessante, é importante para o futuro do filho dele, do neto dele. Então hoje se trata a política no Brasil, infelizmente, e por conta da falta da reforma política, como se fosse uma coisa ruim, quando tem que ser usada para o bem, tem tudo ali, e quem está no poder não permite que as pessoas consigam mudar essa visão, infelizmente, de que a política é ruim. Não, ela é feita por pessoas ruins, mas ela é boa e deve ser utilizada para isso. Ô Daniel Matos, e essa questão dessa não participação de todos que colocaram o nome muda o jogo? Porque tem muita gente, eu vou chamar aqui de puxadores de votos, e aí muda todo o esquema da legenda, do partido. Porque tem gente que começa a ficar com medo e aí vai desistindo ainda mais. É um ciclo estranho esse. Com certeza, né, Paulo? Porque as contas mudam, né? Sai um puxador de voto, aquele partido que faria 2 cadeiras fica na briga para fazer uma. O partido que contava com 5 cadeiras, perdendo 2 puxadores de voto, pode fazer apenas 3. Então, assim, são situações que merecem um pouco de atenção, cuidado e conta, né? Tem muitos candidatos aí, principalmente os que estão disputando pela primeira vez, que estão olhando muito, assim, entre aspas, positivamente isso aí, porque quanto menos candidatos ali, eles acham que tem mais chance. Mas lembrando também que além desses que tem o registro indeferido, Paulo, na última eleição, acho que 23 pessoas fizeram menos de 20 votos.
Então você pode pôr aí nessa conta pelo menos 10%, faz uma eleição, uma campanha bem tranquila. Na última, acho que tivemos 8 pessoas que fizeram 0 votos. Nem ele próprio votou nele mesmo? Ou não, 4 0 votos e 4 1 voto. Como que você explica isso? É o que o Ângelo falou, às vezes a pessoa entra, né? Aquilo que a gente fala, começa o namoro, Não é candidato. filia. Não é, mas assim, colocou aí só só na tabela. não faz o pedido oficial, não se desvincula oficialmente, o nome dele tá lá na urna e é contado os votos. Se eu sou candidato lá na convenção, entrega a documentação, Não, tudo tipo de candidatura suspeita, essa que faz 0 voto. então, a justiça tá aí pra fazer essa Pois análise, é, né? e se ninguém mexe, vai continuar a contar. Vai continuar. E eu acredito que são agora, hoje, né? Hoje, 339, vamos pôr pelo menos 10% num... É menos de 20 votos, ô Paulo. Que tá lá na frente não vai servir. Então, assim, que sirva de alerta também, porque às vezes na ânsia de querer fechar chapa, principalmente mulheres, né? Que precisam desses 30%, aí acaba fazendo esse tipo de coisa. Então, o candidato que faz 0 votos, então nem ele votou nele, é estranho mesmo. Só acrescentar, ele me fez lembrar que na eleição passada, entre as mulheres, acho que ela não fez 0 voto, ela fez 1 voto. Certamente não foi o dela. Mas sequer ela morava em Maringá. Ela só trabalhava em Maringá e o domicílio eleitoral dela era em outra cidade. E dos 4 que fizeram 0 votos na eleição passada, ô Paulo, 3 são mulheres. Quer dizer, são candidaturas suspeitas. Fantasma, só existe só para preencher o bendito Exato, a obrigatoriedade, né, dos 30% Já vou com você, já por conta exigidos na lei. da tua saga, digamos assim, em ser entusiasta das candidaturas femininas. Então, mas até nessa eleição agora, eu já ouvi de uma mulher que não sabia que estava... que seria candidata, e ela é candidata hoje, infelizmente, nessa condição de preencher os 30% obrigatórios. Assim, para as pessoas entenderem que quando uma mulher sai hoje, ela desiste, ela derruba outros candidatos, né? Então, tem toda uma dinâmica envolvida. Não é simplesmente você sair, o que também acaba aparecendo esses números que o Daniel colocou aqui. Mas tem um outro ponto, que é o favoritismo de alguns candidatos a vereadores que recebem uma atenção a mais ali dentro do partido, e isso tem frustrado os outros que têm vontade, que são pessoas também com capacidade, mas se frustram por ver uma dinâmica acontecendo em relação a uns e os outros deixados de lado. E o que acontece? Nessa liberação de verba, nesse movimento todo que é necessário para a campanha, a pessoa vai recuando, ela vai desistindo de fazer a campanha porque vê que ali não vai para frente, infelizmente. Por isso que acontece muitas das vezes da gente ver a formação da Câmara sendo a mesma, né? Nunca tendo essa modificação. Acabei de ler ali no chat que alguém escreveu que tudo indica que teremos uma renovação da Câmara por essas baixas obrigatórias aí que estão acontecendo. É o que a gente também espera que aconteça para que haja uma dinâmica diferente do que a gente vem trazendo aí. Voltando em relação às mulheres, Paulo, esse ano em especial, eu tenho visto algumas frentes femininas, sim, com vontade, de fazer a diferença, não entrando apenas como, entre aspas, os laranjas ali para preencher as vagas. Espero que isso continue para frente e que elas entrem sim para fazer diferença. Ô Fernando Tupan, esse negócio de montar chapa para vereador é uma ciência. Então é tudo muito calculado, né? Você tem as mulheres, aí você tem a cota de mulheres, tem uma série de coisas. Quando esse jogo começa... e essas peças começam a ruir, ou via judicial, ou por desistência natural, fica complexo, né? Paulo Caetano, é bom lembrar que quando uma candidatura é sacada, você tem um período para mudar e você pode colocar outra pessoa. Você pode encontrar uma terceira pessoa e incluir ela na chapa. Mas, Paulo Caetano, a verdade é o seguinte... A mulherada, por exemplo, que pode sair candidata, eu vou citar 2 aí, a Rê e a Pamela são 2 pessoas notórias aí entre mulheres que poderiam ter saído candidato a vereador, e tenho certeza que estariam eleitos se isso tivesse acontecido. Mas o que acontece? Eu não sei por que as mulheres vacilam. Olha, gente com capacidade e gente com potencial eleitoral se tem, e elas não saem. Nós precisamos entender direito isso, o que acontece na cabeça das mulheres, que aqui em Curitiba é igual. Tem muita gente que entra para fazer
número e não faz campanha tendo 1, 2 votos ou 0 votos. O número de 0 aqui geralmente são de pessoas que foram sacados do processo eleitoral. Pouca gente recebe 1 voto, mas 2 votos são muita, mas olha, Paulo Caetano, é de dar vergonha. Então tem umas coisas que nós precisamos repensar, e uma das coisas a gente até discutiu no passado, Paulo Caetano, que seria candidaturas independentes não precisando de partido para participar do pleito eleitoral. Isso ia ser bacana e poderia apresentar outras opções, sem aquelas coisas que a gente descobre nos bastidores, por exemplo, para a eleição de prefeito, as tentativas de rasteiras que existem. Paulo Caetano. Vamos lá. Kim Rafael. Pois é, ouvindo todos aqui, eu percebo também que, ouvindo alguns candidatos, que dentro da chapa existem sempre os preferidos, né? Então, assim, essa coisa de você murchar durante a campanha e ficar desgostoso, e aí não acaba votando nem nele mesmo, né? Isso acaba acontecendo, como o Daniel aqui falou dos 4 que tiveram 0 votos, ou não tiveram nenhum voto. Então toda essa circunstância tem a ver também com a organização da chapa. Infelizmente a liderança do partido e da própria chapa acabam dando muito mais voz e recurso e muito mais visibilidade para alguns candidatos e não para todos. E às vezes o que foi prometido na época, quando estava angariando os pré-candidatos para fechar a chapa, não se cumpre. E aí é óbvio que todo mundo vai ficar decepcionado, ou a maioria. Então assim, aquele cara que realmente tem a intenção de buscar mudar a cidade, traz umas boas propostas, e aí não tem recursos para isso, do próprio partido, nem fundo eleitoral, às vezes não acaba recebendo, ou acaba recebendo menos do que o outro. Ah, mas no Divulga Cândido tá dizendo que todo mundo ganhou igual. Ah, você vai acreditar? Você vai acreditar? Não pode acreditar? Pois é. Eu conheço uma coligação Você que vai essa acreditar? semana... É um questionamento. Aí você fala, como é que você vai fazer? Você tá botando Aí sob você vai suspeita todo o quadro Eu eleitoral. colocando todo. Não, tô te fazendo uma pergunta. Tá bom. Eu tô te fazendo uma pergunta aqui. Então, beleza. Não, exatamente. Eu acho que assim, quem é candidato e tá acompanhando o programa sabe muito bem do que Não, eu tô você tá falando. na dúvida também. Eu também tô na dúvida, é entendi. óbvio, né? E o fundo eleitoral caiu. Fundo eleitoral caiu. Caiu já? Pra alguns, Caiu. Ah, mas eu conheço uma coligação, só vou entregar sexta-feira, Não, 5 mas mil o pra fundo todo já tá na mundo, conta. mas eu Quanto? 5 mil Pra fazer campanha com 5 mil? 5 mil a primeira parcela, mas tem gente que levou 50. E tá no Divulga Cândido? Tá no Divulga Cândido? Mas já Não, caiu não o tá. fundinho Vai cair eleitoral. só sexta-feira. Então, assim, infelizmente tem essa, né, não é tratado de forma igualitária. É claro que você sabe que, o Daniel consegue mais votos que a Regiane, ou a Regiane ganha mais. É óbvio, mas a chapa precisa ter muitos votos para eleger pelo menos 1, 2, 3. Então a chapa inteira tá nessa, e não 1, 2, 3. Eu acho que tem que pegar e ter um tratamento igualitário para todo mundo. Porque assim as pessoas não acabam decepcionando e aí aquela vontade que ela tinha desde a pré-candidatura, hoje se concretize, né? Vai lá, faça o bem feito e aí os recursos de doações que não dependem do partido, mas sim do próprio candidato, de buscar pessoas e tal, para ajudar na campanha, seja o diferencial. E não o próprio partido diferenciar os demais candidatos. Isso eu falo porque tem alguns candidatos que vieram até mim e falando, se queixando. Então, infelizmente, tem acontecido. E partidos grandes, tá? E partidos grandes. Não é partidinho pequenininho que não tem recurso. É partidos grandes que acabam recebendo muito fundo eleitoral.